Bem, oi. Eu quero começar a falar sobre o livro How to Take Smart Notes. E como vai ficar claro, eu pretendo começar a colocar aqui, postar nos YouTube os comentários dos livros que eu estou lendo. Eu acho que isso é uma boa maneira de ficar o registro do que eu achei sobre o livro, para eu não me esquecer. E também conversar com outras pessoas que também leram, ter alguma comunidade na leitura de livros. Às vezes você pega e lê um livro sozinho, acaba não tendo contato com outras pessoas que tiveram uma opinião diferente da sua, até que concordaram com a sua opinião e tem mais coisas a acrescentar. Bem, e não é coincidência que começo por esse livro, How to Take Smart Notes. Eu acho que ele deveria se chamar Why Take Smart Notes, já que a explicação, que o livro ele passa pouco tempo explicando como é que essas notas devem ser, mas mais dizendo por que a gente precisa mudar a nossa escrita de notas e como até a própria escrita acadêmica, como é ensinada, precisa passar por algumas mudanças. Eu tive essa experiência no mestrado e agora que eu estou dando aula para alunos dando aula de TCC para alunos de ensino técnico, eu também tenho esse mesmo pensamento, e foi muito engraçado ter encontrado um autor que pense parecido, no sentido de que a escrita acadêmica, pelo menos como ela é ensinada, ela vai por mim dar mais minhoca na cabeça do aluno do que faz com que ele realmente escreva. Se você for começar um projeto, um TCC, uma dissertação de mestrado, sempre vai começar com você apresentando o pré-projeto para a banca, sempre apresentando aquilo que eles chamam de pré-projeto. Basicamente é você dizendo que você vai pesquisar e que perguntas você tem que responder. Isso não é de maneira nenhuma algo que, sei lá, tiraram de lugar nenhum. Isso está muito imbricado com a história da ciência, como a ciência ela evoluiu e como ela é estudada agora, como ela fazem com que ela cresça. O nosso método científico está pautado em estabelecer hipóteses e tentar falsear essas hipóteses. Então é bastante natural que, se você vai fazer uma iniciação científica, se você vai fazer uma escrita acadêmica, peçam para que você estabeleça algumas perguntas que você quer responder. Só que, às vezes, o conhecimento que a pessoa tem daquilo que ela pretende pesquisar, principalmente alunos de TCC, alunos que querem fazer um TCC, eu acho que os meus alunos de ensino técnico, ele não é grande o suficiente para fazer perguntas já com base em uma hipótese concreta. Dito de maneira um pouco mais simples, é como se algumas pessoas observassem as crateras deixadas por meteoros e fizessem a pergunta: peraí, a pergunta que eu quero fazer no meu projeto é por que meteoros sempre caem em crateras? Olha, às vezes o conhecimento que a pessoa tem para fazer, ela só vai adquirir conhecimento para estabelecer essas questões no decorrer da pesquisa. Então, pedir para ela estabelecer um pré-projeto, é claro que
no próprio programa de mestrado permitem a mudança, por isso que há o pré-projeto e há o projeto. Mas mesmo assim, às vezes o que ela percebe em relação ao que ela escreveu no pré-projeto é que aquelas perguntas sequer fazem mais sentido, ou que existem perguntas muito mais interessantes para serem respondidas, ou que aquelas perguntas que ela fez já foram respondidas. E essa maneira de... ou ela pode até perder o interesse no assunto, achar que, enfim, há um assunto mais interessante. Enfim, essa maneira que foi criado, como é apresentado para estudantes que estão iniciando a carreira acadêmica, pode ser bastante prejudicial, porque pode trancar a pessoa em um projeto, sendo que ela nem sabe se no decorrer da pesquisa, a pesquisa vai levar ela à resposta daquelas questões. Então, muito do livro é crítica à escrita acadêmica, como ela se inicia. É claro que nem eu, nem o autor do livro concordamos que, meu Deus, estão ensinando errado. O que há é que, pelo menos para os alunos que estão começando, você engessar em um projeto pode comprometer até o interesse que eles têm na pesquisa. É óbvio que, como eu falei, tem uma finalidade de você estabelecer um projeto, tem uma finalidade de você estabelecer uma escrita acadêmica formulada em hipótese. Em alguns campos, esse método vai trazer mais frutos do que em outros. Principalmente em níveis de doutorado, não há motivo para mudar, porque quando uma pessoa vai fazer uma tese de doutorado, ela já conhece bastante o objeto do que ela vai estudar, ao ponto de não formular perguntas que talvez passem pelos percalços que eu falei. Mas muito do que é a base, é baseado esse livro, How to Take Smart Notes, é basicamente crítica à escrita acadêmica. E a outra parte, que acho que é a parte que levou a maioria das pessoas a procurarem um livro, é de fato ensinar a escrever, para escrever anotações inteligentes. E assim, o que ele propõe é o método do Luhmann, o método do Zeltskaten, que é, como está em inglês, Sleepbox, e traduzindo para o português é caixa de notas, o que eu acho bastante interessante por dois motivos. O primeiro motivo é que realmente acho que pode funcionar, pode fazer com que as pessoas escrevam de uma maneira bem melhor, bem mais legal, assim, aquele estresse. Todo mundo que já passou por um TCC pode passar por um estresse. Aqui não me cabe nesse vídeo explicar todo o método. Eu acho que vocês ganham mais pesquisando o Zeltskaten em si. Acho que vocês ganham, se vocês estiverem interessados, é bom vocês fazerem uma pesquisa, tem muitos vídeos sobre. Então não me cabe aqui explicar o método tintim por tintim, mas é basicamente você pegar, escrever notas, criar conexões entre essas notas e esperar que essas linhas de conexões indiquem algo. Conforme você vai colocando notas dentro da caixa, que hoje é um programa que a maioria usa, que até agora no momento desse vídeo é o Obsidian, você vai adicionando notas que você conecta com outros autores, com outros assuntos, com outros pensamentos, e o próprio programa vai formulando uma linha entre essas notas. E aí você, conforme vai adicionando notas, você vai vendo que as conexões se formam em relação ao sentido, você pega uma linha de conexão e voilá, você tem um artigo. E eu acho isso bastante interessante. Como eu falei, esse livro eu li há pouco tempo, então eu não tenho ainda uma caixa de notas com muitas notas, como
se espera que para ela funcionar você precise adicionar pelo menos a recomendação do livro 3 notas por dia. Eu acredito que mesmo que você não adicione 3 notas por dia, você simplesmente vá adicionando, quando você tiver um bolo de notas e ver que há uma conexão entre elas, dos autores que você estuda, ou até mesmo de outros livros que você lê, conforme se você não parar de adicionar, se você ficar sempre adicionando, sequer precisa ser nessa frequência de 3 notas por dia. Adicione o que vocês acharem interessante e esperem as notas se formarem. Então, sim, eu gostei bastante. Baixei o Obsidian, ainda não adicionei nenhuma nota, então não posso dizer, meu Deus. Mas eu fiquei bastante otimista com o processo, porque meus alunos, eu já passei muito perrengue com TCC, muitos de vocês provavelmente também passaram. E o segundo motivo, que é como eu falei, porque acaba que você criando essas notas, fazendo essas notas, e você revendo toda vez que vai ler um artigo, você acaba revisando os livros que você estudou. Acho que todo mundo que tem o hábito de leitura, principalmente gosta de ler livros não ficcionais, como eu, fica se perguntando, nossa, esse livro aqui, faz tanto tempo que eu li esse livro, eu não me lembro de nada. Aí dá aquela sensação até um pouco de inutilidade, de, meu Deus, para que eu leio se eu vou me esquecer? E essa questão de tornar o que você leu algo permanente e algo, além de permanente, algo produtivo, acho que é o que mais me atrai, o que mais me atraiu nesse método e nesse livro. Esse chamado a que você crie um cérebro à parte, uma outra rede de conexões, que você vai rever as ideias que você colocou e o tempo todo vai acabar se lembrando. Você provavelmente, se você coloca notas daquele livro, você revisar essas notas, você sempre vai revisar aquele livro, você não vai se esquecer e não vai passar por essa crise existencial literária. Bem, e é por isso que eu também, além de lendo esse livro, eu tive a ideia de simplesmente, não pretendo ser youtuber, o que eu pretendo fazer que é basicamente, se você leu esse livro, comente e a gente pode conversar, ver, ou então vocês que leram os livros podem conversar em si nos comentários do YouTube. E é isso, a dica que fica se você não quiser ler, ou se você não, infelizmente o livro só tem em inglês, a dica que fica é você procurar pelo método Zettelkasten e procurar pelo Obsidian, que é o programa que utilizam. E se vocês tiverem alguma experiência com o método, conversem, troquem essas experiências no comentário. Uma das coisas que eu tenho medo de quando eu estou lendo é que, meu Deus, eu posso entender algo errado e como eu não tenho um feedback, eu nunca vou saber se o meu entendimento é certo ou errado. Eu acho que fazer um mini vlog, postar aqui comentários do livro que eu leio, pode ser bastante produtivo nesse sentido. Tem um bocado de gente no YouTube que fazem o mesmo que eu, mas vamos lá. Não tô aqui pra superar ninguém. Até mais, pessoal. Valeu!